CBN Recife, Economia e Negócios. Oferecimento Sicredi Recife, soluções financeiras para você crescer. Cidade Garapu, o lugar ideal para construir sonhos. Economia e Negócios com Écio Costa. Écio, boa tarde. Écio, teu microfone, hein? Vamos ver aí, para fazer o ajuste necessário, para a gente ouvir essa bela voz do Écio Costa aí, para que a gente possa conversar sobre economia e negócios. E agora? Tá me ouvindo agora, Mário? Olha só, reverberou aqui a tua voz no subwoofer daqui do estúdio da CBN Recife. Enfim, Écio, vamos falar sobre um assunto que interessa muita gente, que é a questão do presidente Jair Bolsonaro, que sancionou um projeto que determina a alíquota única no ICMS de combustíveis para todos os estados. Como você analisa, como você avalia essa questão? Bem, antes de mais nada, vale a pena lembrar que a gente está com uma situação onde estados estão com as alíquotas congeladas, aliás, a arrecadação congelada do ICMS referente aos combustíveis, né? E que isso estava aí para ser renovado, né? Só que aí, na sexta-feira, o Congresso acelerou o trâmite desse projeto de lei que foi sancionado, passou já nas duas casas e foi sancionado sem vetos, né, por Bolsonaro na sexta-feira, e essa semana a gente está tendo uma repercussão em relação a isso. Essa nova lei faz com que você tenha, no âmbito federal, que é a parte mais fácil da coisa, o PIS/COFINS do diesel, gás de cozinha, biodiesel e querosene de aviação foram zerados até dezembro de 2022, e isso vai trazer um custo ao contribuinte, no final das contas, né, um custo ao governo, mas que é o contribuinte, de 20 bilhões de reais. Tá? Só lembrando que o orçamento desse ano tem 40 bilhões de reais destinados a investimentos em educação, saúde e assim por diante. E aí você tem só nessa desoneração, para atender um setor em específico, né, 20 bilhões de reais que não tem uma fonte alternativa. Né, realmente uma desoneração temporária, né, para acomodar aí a demanda de caminhoneiros, atender a camada mais pobre da população, porque tem o gás de cozinha, isso aí é importante realmente, né, mas também o querosene de aviação, aí eu acho que é algo que de repente não precisaria estar incluso, né, afinal de contas, a passagem aérea, né, vai viajar de avião quem pode viajar de avião. E isso seja mais caro ou mais barato, às vezes a necessidade faz com que você mesmo assim pague um valor mais alto. Tá? Então essa é a parte do governo federal. Na parte estadual, aí é onde vem toda uma confusão aí que está se estabelecendo. Primeiro que há uma reivindicação por parte dos estados dizendo que Congresso e Executivo não deveriam se meter em legislação estadual. Eles não deveriam deliberar sobre isso. Então, pode ser que entrem na justiça para derrubar essa mudança. E o que foi aprovado foi uma uniformização, né, sobre todos os estados brasileiros, né, que aí você pode diferenciar por produto, né, gasolina, etanol, diesel, mas uma única alíquota, né, para todos os estados. E aí quem vai definir isso é o Conselho Nacional de Política Fazendária, né, o CONFAZ, que é composto pelos estados e Distrito Federal, uma alíquota que não mais vai ser ad valorem, ou seja, ela não vai ser um percentual do preço, que aí quando o preço aumenta, o valor da arrecadação sobe, vai ser um valor fixo sobre o litro de combustível. Tá? Então já muda uma regra aí importante do que a gente tinha antes. Né? Então, esse aumento de arrecadação com o aumento do preço não vai acontecer. E a alíquota percentual, né, proporcional, ela vai cair quando tiver um aumento de preço. Mas, na outra direção, também, quando você tiver uma queda de preço, como a alíquota é fixa, o peso vai aumentar. Né? Então, essa é uma falha aí também que precisa ser discutida, né, porque a gente só está vendo o preço aumentar, mas o barril de petróleo hoje está abaixo dos $100.
E se continuar baixando, né? Na crise que teve lá em 2008, o barril de petróleo foi até os $140 e depois, no final do ano, estava em 40. Né? Antes dessa guerra, você tinha um patamar de preço. Então, isso pode ser que mude, tá? Mas aí a arrecadação sendo fixa, ela permanece a mesma. Elas poderão ser restabelecidas? Sim. Mas após a primeira fixação das alíquotas, né, deverá ser respeitado um prazo de pelo menos 12 meses. Uhum. E aí, nos reajustes seguintes, isso, a primeira fixação e depois do primeiro reajuste, 12 meses. Nos reajustes seguintes, aí você pode ter um prazo de 6 meses. Mas aí, como eu disse, se cair, como é que isso vai ficar? Tá? Então, os estados vão ter que observar as estimativas aí de evolução do preço dos combustíveis, né, para que você não tenha uma ampliação desse peso proporcional do tributo. Isso vai ficar complicado. E vai ficar aí em cima do CONFAS para que ele decida, né, qual é o percentual, na realidade, o valor que vai ser cobrado. Uma coisa importante é a monofasia, né, da alíquota. O que hoje a gente tem aquele imposto em cascata do ICMS, né, você em várias etapas vai cobrando, quando chega lá no final, a conta fica muito mais alta. Então, agora vai ser cobrado uma única vez, e aí, como eu disse, evita o cascata, mas também traz um problema na arrecadação dos estados, porque vai haver uma discussão muito grande sobre, por exemplo, onde a arrecadaria se encontra, onde o consumo se dá. Né? Talvez aí trazendo um aumento de arrecadação significativo para quem produz, né, e uma queda de arrecadação para quem consome. Então, esse é um outro problema também que vai trazer para os estados, né, com essas regras. Na questão do diesel, foi feito aí um congelamento, né, nos preços do diesel, enquanto o CONFAS não define as alíquotas. E aí o que vai se fazer? Até 31 de dezembro, você vai usar uma média, né, do preço dos últimos 5 anos para definir qual a alíquota em cima do diesel. Então veja que rolo que isso está se tornando por uma questão aí de aumento do preço do petróleo. E é aquela coisa, reforma tributária que é bom, nada, né? A reforma tributária por si só resolveria tudo isso ao se colocar a questão do valor agregado. E aí, enquanto isso, você vai fazendo essa coxa de retalhos, na realidade vai fazendo mais retalhos numa coxa que já existe, e penalizando, como sempre, né, o contribuinte, que termina tendo uma carga tributária mais alta. Né? Quem paga a conta no final é o consumidor. Final lá, meu bom. Nós, enfim. Écio, obrigado. A gente vai continuar acompanhando e você volta a falar com a gente sobre esse assunto. Então, obrigado e até amanhã. Um abraço a todos, até amanhã. Acompanhamos Economia e Negócios com Écio Costa às 4 horas em ponto.